Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas pede ao pastor que ajude a entender o texto de Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 4. Que duas partes são essas? Cadeia de prata? Por favor, pastor, me explique esse texto. Queremos dizer que a linguagem utilizada no livro de Eclesiastes, capítulo 12, como também algumas outras partes da Bíblia, é feita dentro de um simbolismo. Então, esta passagem bíblica começa no capítulo 12, versículo 1, e vai até o final. E está mostrando que, através de metáforas, que os sinais típicos da velhice, como é que elas se apresentam no homem? Então, usa uma linguagem figurada, por exemplo, o enfraquecimento da visão. Precisamos usar óculos, porque nossos olhos já não estão tão penetrantes como algum tempo atrás. E o versículo 3 fala, então, a respeito desse problema. Os versículos 3 a 6 listam as enfermidades que vão acometendo a pessoa à medida que ela envelhece, prejudicando-a no ato de servir a Deus. Se a casa que se refere o escritor representa o corpo que envelhece, então os guardas são os braços e as pernas. Estas se curvam pela fragilidade, o que se verifica na sentença de se curvarem os homens fortes. Por isso não se deve confiar na sustentação dos joelhos. De certo modo, nós nos sustentamos nos joelhos e quando chega essa idade já avançada, os joelhos começam a fraquejar. A expressão cessaram os moadores, citada no texto, alude aos dentes que, cada vez mais raros e fracos, não conseguem mastigar a comida tão bem quanto antigamente. Por fim, o último traço característico dessa fase da vida e apontado na declaração, se escurecem os que olham pelas janelas, referindo-se aos olhos quando começam a perder a visão. Então aí está uma linguagem que uma pessoa lendo sem uma explicação torna-se para ela uma linguagem incompreensível. Mas vamos fazer a leitura desse trecho, que diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Versículo 2, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, se encurvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, como dissemos, olhos, as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, falando dos dentes que vão sendo perdidos paulatinamente, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver
espantos no caminho e florescer a amendoeira. E o gafanhoto for um peso, é o corpo que pende para a frente, e a pessoa então se sente dificuldades para se locomover, perecer o apetite, já não é tão grande como antes, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está o caso da morte, quando o corpo é sepultado e o espírito se retira, volta a Deus para a prestação de contas da sua vida, através do juízo de Deus, concernente à ida do seu espírito para um dos lados em que existem os dois lados da morte, o céu e o inferno. E nós, enquanto vivemos, fazemos a nossa escolha. A próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo. Ele relata aqui que teve uma situação constrangedora porque um amigo lhe perguntou sobre Eclesiastes, capítulo 31, verso 12, e ele procurou em sua Bíblia e não encontrou, porque no livro de Eclesiastes vai até o capítulo 12. Então ele tentou falar sobre a igreja primitiva e aí ficou pior ainda. Depois ele descobriu que, na verdade, o livro a que se referia o amigo era Eclesiástico, um livro adicionado à Bíblia católica. Então ele pede para o pastor ajudá-lo, tirar a sua dúvida sobre o assunto. Nós queremos dizer ao Rodrigo que todo crente deve ser uma pessoa estudiosa. Exatamente citar Eclesiastes 31, 12 não existe na Bíblia que nós usamos. Existe na nossa Bíblia o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, é o último versículo do livro. E nós queremos dizer a distinção que há em dois livros com o mesmo título, praticamente. Eclesiástico é o livro que aparece na Bíblia católica. Eclesiástico. E Eclesiastes é o livro que aparece em nossas Bíblias. É conveniente mencionar que nossas Bíblias têm 66 livros, enquanto a Bíblia, tradução católica, tem 73 livros, tendo um acréscimo de 7 livros chamados livros apócrifos. Esta palavra significa origem duvidosa, incerta. E esses livros também não eram constantes do livro da Bíblia católica anteriormente ao Concílio de Trento, em 1542, mais ou menos, quando estes livros foram adicionados. É o livro de Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, e temos também os dois livros chamados primeiro e segundo Macabeus. Então aí está essa diferença que nós deveríamos saber, porque são esses livros de origem duvidosa e nós não usamos em decorrência dessa situação. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte relata que, na abordagem que os adventistas fazem,
eles lançam perguntas capciosas, tentando embaraçar os crentes. E dentre elas, eles falaram já sobre o apóstolo Paulo ter guardado o sábado e, sendo assim, nós, cristãos atuais, também devemos guardá-lo. Então o ouvinte pede para o pastor explicar, falar a respeito. Queremos dizer que Saulo de Tarso guardava o sábado quando vivia como judeu. Isso é inquestionável. Mas quando ele se tornou cristão, e o seu nome foi mudado para Paulo, nós observamos, mormente pela epístola escrita pelo apóstolo, que é a epístola chamada Gálatas, ele se revoltou. A expressão não deve ser muito, parece um pouco forte, mas ele não se acomodou ao serviço que judaizantes fizeram naquela igreja, entrando para demolir o que ele havia feito no que concerne a levar aqueles cristãos desta cidade ou da região da Galácia a aceitarem a Cristo como Salvador. Agora, durante a vida ministerial de Paulo, o que Paulo fazia, conforme registro no livro de Atos dos Apóstolos, é que ele ia à sinagoga nos dias de sábado. Isso é efetivo, como diz o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas por que Paulo ia às sinagogas se ele era um cristão e não judeu? Porque lá na sinagoga era onde falava ele de Jesus Cristo, tentando convencer os judeus da messianidade de Jesus que eles haviam rejeitado e que ele era o Senhor de todos. E assim convidava os judeus para abandonarem o judaísmo e se tornarem cristãos. Era esta maneira pela qual Paulo ia às sinagogas no sábado, para pregar às pessoas que se reuniam naquela sinagoga e ensinar as coisas relativas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele usou sempre deste argumento. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 19 a 23, ele diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Sendo assim como nós dissemos, qual é a prova que apresentamos de que ele, embora cristão, quisesse convencer os judeus a abandonar o judaísmo e não mais viver nas práticas ligadas à lei de Moisés? Isso nós encontramos em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Circuncidou a Timóteo, conforme Atos 16, 3, e declara que a circuncisão não vale nada. Se o nosso ouvinte que fez a pergunta estiver ouvindo, é só examinar o livro de Gálatas, capítulo 5, e no versículo 2 vai encontrar que enquanto de um lado ele recomenda que o seu companheiro Timóteo se circuncidasse para poder ser ouvido pelos judeus,
ele diz ao mesmo tempo, escreve, que a circuncisão não tem valor nenhum. E eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes a circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tenho lido Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Aí está bem claro a forma de agir de Paulo. Ele incitava ou convidava os judeus a abandonarem o judaísmo e, embora quando os judeus exigiam para a presença de um estrangeiro que não fosse judeu circuncidado numa cerimônia que o seu companheiro de trabalho precisasse estar presente, ele circuncidava, mas dizia que não tinha valor nenhum. Paulo também observou o Pentecoste, uma data festiva para os judeus, de acordo com Atos 20, versículo 16. Paulo mandou tosquiar a cabeça, ele, guardando o voto, Atos 18, versículo 18. Ele fez oferta segundo a lei, Atos 21, 20 a 26. E sua explicação para a observância de todas estas práticas judaicas está no desejo de ganhar almas para Cristo. Então é preciso que leiamos a Bíblia com inteligência para sabermos interpretar corretamente a Bíblia Sagrada e não lançar, por exemplo, essa ideia. Paulo também guardou o sábado. Não tem base bíblica essa afirmação, sem apoio bíblico. E se ele guardou o sábado, fez para levar mais judeus a abandonarem o sábado. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Tiago. Ele pergunta assim: pastor, por que a Igreja Batista não aceita o ministério de presbíteros? Nós queremos dizer que cada igreja batista é autônoma e o pastor exerce sua autoridade sem estar ligado, por exemplo, a um ministério com poderes maiores do que o dele. Possui também os diáconos que ajudam os pastores locais das suas igrejas. Esta é a razão. A próxima pergunta é do ouvinte Josué, da Igreja Sinos de Belém. Ele faz aqui um relato dizendo que no seu registro de nascimento lhe colocaram o nome Josuel. E esse L final no nome, depois de um tempo, acabou desaparecendo porque todos o chamavam de Josué. Ele quer saber do pastor se essa omissão da letra L no final implica em algum problema espiritual para ele. Afinal, o seu registro é Josué e ele é chamado, conhecido, tratado como Josué. Então ele quer saber se isso tem implicação espiritual para a sua vida. Por favor, pastor. Em primeiro lugar, quero dizer que se eventualmente ele quisesse retornar ao seu nome Josué, que existem meios legais para voltar ao seu nome correto. Entretanto, não há dúvidas de que se trata de algo demorado. E como o irmão gosta de ser chamado de Josué, não vemos por que vai perder tempo para retirar certidão de nascimento nova. Agora, se porém em assuntos de herança de família seria melhor corrigir no cartório de registro civil seu nome atual para o verdadeiro, porque num caso de herança, se for família abastada, vai ter problema essa divisão, porque não vão reconhecer Josué no lugar de Josué. Aí sim, aí tem problema. Agora,
espiritualmente falando, nada de problemas. Pode estar tranquilo, dormir, acordar sem preocupações, porque isso não implica nada na vida espiritual. A próxima pergunta é NQI, mulher. A ouvinte não quer se identificar. Ela faz aqui um relato de que ela e sua família serviram a Deus numa igreja por 10 anos. Mas depois desse período acabaram se retirando, porque ela diz que eles pregavam muito sobre a teologia da prosperidade. Só que ela está aqui queixosa, dizendo que o pastor desta igreja proibiu os membros de visitarem sua família e até de falarem com ela e a sua família. Ela pergunta ao pastor se essa atitude está correta. É correto ele proibir que os membros da igreja falem conosco, nos visitem, pastor? Quero dizer o seguinte, que a frequência na pregação da chamada teologia da prosperidade está fora de propósito. Por que digo isso? Porque se trata de uma teologia com conceitos errados à luz da Bíblia Sagrada. Dois deles que ressaltam é acusar que uma pessoa pobre, ela está vivendo sob maldição de Deus. E uma pessoa doente também está sujeita ou está vivendo dentro da maldição de Deus por causa da enfermidade. Ora, isso não tem base bíblica nenhuma. Nós encontramos, por exemplo, Jesus dando glória a Deus, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele dava preferência para pregar o evangelho aos pobres, porque mais humildes estavam dispostos a receber a sua palavra. Quando foi escolher os primeiros apóstolos, ele não foi nas faculdades, onde existem gentes muito inteligentes, sabidas. Ele foi à praia. Lá estava um grupo de pescadores. Ele chamou aqueles homens, 4 deles foram requisitados para serem os primeiros apóstolos. Pedro era um deles, pescador. Então não vemos razão para alguém dizer que um pobre vive sob maldição. Isso é um erro colossal de quem instituiu essa chamada teologia. Muito menos dizer que um crente que está enfermo está enfermo porque tem pecado na sua vida. E isso é contrário aos exemplos da Bíblia Sagrada, maiormente com respeito aos cooperadores de Paulo. Um dos cooperadores mais eficientes de Paulo, pelo qual ele considerava-se como pai, foi Timóteo. E Timóteo era doente do estômago. Precisava tomar algum líquido, assim como o vinho. E ele então instruiu na própria epístola dirigida a esse seu cooperador: não bebas, mas não deixe de beber um pouco de vinho com água. Mas mesmo nesse estilo, Paulo recomendou que o seu obreiro podia tomar vinho por causa das suas frequentes dores estomacais. Ora, será que este homem vivia sob maldição? Um homem tão abençoado na aprovação do próprio apóstolo Paulo? Outro que Paulo também elogiava grandemente da igreja de Filipos, Trófimo. Refere-se ao Trófimo como um homem que estava enfermo e uma enfermidade que quase o conduziu à morte. Mas ele diz: Deus se apiedou de nós e ele se restaurou. Mas estava enfermo. E assim poderíamos aludir a outras pessoas que passaram aflições. E no próprio Evangelho de João, capítulo 16, 33, Jesus avisou os seus seguidores: no mundo tereis aflições,
tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida cristã não é uma vida só de bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, como algumas vezes encontramos, ouvimos e vemos na televisão. Eu era pobre, agora tenho uma casa de campo, eu comprei um carro, agora eu tenho 2 carros importados. Para de propaganda mentirosa. E há crentes que acreditam nessas coisas, porque deixam o que ouve na Bíblia, na sua igreja, e vai ouvir do pastor estranho que está lá na televisão fazendo propaganda. Agora, a família que se afastou, ela agiu incorretamente. É uma forma de protesto. Ela não devia fazer isso. E o pastor está certo, porque sabe que se outros da igreja fossem visitar esta família, encontrariam um ambiente lá de murmurações, de acusações contra o pastor e a igreja, e aí o fermento seria maior. Eu também mandaria evitar visita a esta família que se retira, às vezes, murmurando, criticando. Não é pessoa digna de visita, porque uma pessoa, quando está inconformada numa igreja, deve procurar o pastor, tentar conciliar, ser uma pessoa equilibrada. Depois de 10 anos numa igreja, com família, se retirar simplesmente porque não concorda com a teologia da prosperidade, conversa com o pastor e ele vai fazer, naturalmente, tomar providências nesse particular.